Olá, leitores da coluna Fatos e Versões do Jornal Gazeta de Varginha e também internautas do Varginha Online. Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas para os candidatos a prefeitos da Prefeitura de Varginha. Hoje recebemos o candidato do PSDB, Anderson Martins, e o professor Guilherme. É um prazer receber os candidatos. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Candidatos, nós iremos fazer a entrevista do seguinte modelo. Nós teremos 10 perguntas. Essas perguntas foram franqueadas aos demais candidatos a prefeito e também aos internautas do Varginha Online e leitores da coluna Fatos e Versões que nos encaminharam perguntas por e-mail. O senhor tem o tempo que achar necessário para responder cada uma das perguntas e ao final nós daremos 1 minuto de considerações finais para cada um dos senhores. Ok? Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Candidato, estamos passando por uma grave pandemia com impactos na saúde, economia e modo de vida das pessoas. Na sua opinião, quais os acertos e falhas deste governo municipal nesse processo? O que o senhor faria diferente se fosse hoje o prefeito de Varginha? Olha, houve um acerto no momento em que a pandemia estava mais latente, de fechamento do comércio, mesmo eu sendo um representante da classe comercial, eu participei disso. Acho que houve um acerto porque realmente naquele momento era um momento crítico. Alguns dias depois, nós já, na Associação Comercial, fizemos um estudo e nesse estudo nós percebemos que alguns países já estavam usando máscara, já tinham esses equipamentos de proteção individual e que já estavam retomando as atividades. Nós fizemos uma proposta à Prefeitura de Varginha, que foi aceita pelo prefeito Antônio Silva, e depois ele voltou atrás. O novo prefeito assumiu, ele tomou a decisão de criar um comitê, que eu acho que foi uma decisão acertada, e esse comitê foi observando a data em que o comércio retornaria às atividades. O comitê, um mês depois de criado, 1 mês e meio, se não me engano, ele definiu pelo retorno do comércio em tempo integral. Então eu acho que houve uma demora do prefeito em adotar aquilo que o comitê sugeriu. O comércio ele ficou muito tempo aberto em período curto e várias vezes nós dissemos, comércio aberto de 10 às 4, ele favorece a aglomeração. Comércio aberto o dia todo, ele ajuda no combate à pandemia. Então eu acredito que houve um erro na demora em atender a um conselho, desse conselho que foi criado pelo prefeito. Houve uma hesitação aí. Nas demais questões, acredito que o hospital de campanha foi um acerto. Em relação aos gastos, eu não sei como estão sendo fiscalizados, eu acredito que deva haver uma fiscalização bem rigorosa, não só em Varginha, como em todo o Brasil, porque como não tem esses critérios de licitações, né, por causa do estado de calamidade pública, eu acredito que deva haver uma fiscalização. Mas eu acredito que esse foi o erro maior nessa demora, porque nós ficamos com o comércio aberto um longo período de 10 às 4. E o comércio pedindo para abrir o dia todo, pedindo, o comitê já havia aprovado e o prefeito hesitou em tomar essa decisão. Esse foi um erro que eu acredito que foi um erro grave. O shopping também foi muito prejudicado, né? Enquanto o centro da cidade tem bancos para as pessoas sentarem, existe uma fiscalização menor, né? Apesar de que todos estão cumprindo no meu ponto de vista, o shopping ele ficou mais tempo fechado, ele não tem bancos, foram tirados os bebedouros, ele só poderia entrar pessoas até às 7 da noite. Então os comerciantes do shopping foram muito prejudicados. Não houve um olhar humano, no meu ponto de vista, não houve um olhar humano para os comerciantes do shopping também. Eu penso que o comércio sofreu muito nesse período e a prefeitura deveria ter sido mais ágil nas suas decisões. Ok. Vamos para a nossa segunda pergunta. Candidato, o setor produtivo de Varginha, representado principalmente pelo comércio, indústria e agronegócio, tem receio que com o impacto econômico da pandemia, o governo municipal aumente impostos.
O senhor conhece a atual situação econômica do Executivo? Pode garantir que, se eleito, não haverá aumento de impostos ou da carga tributária? Sim, não e por quê? Olha, a verdadeira situação do Executivo, normalmente a gente só conhece quando assume, né? Eu vi comentário de uma pessoa que participou do processo de transição do PT para quando o prefeito Antônio Silva assumiu e que falou que a situação era muito pior do que aquela que se imaginava. Então, nós que estamos fora da prefeitura temos uma noção, mas nunca sabemos exatamente a verdade. Então eu tenho uma noção, mas o exatamente é só quando a gente assume. O que eu garanto é que aumento de impostos não é medida salutar para nenhuma economia. Eu acredito muito em 3 fontes de receita para gerir a prefeitura. A primeira, realocação de recursos dentro do orçamento normal. Então você vai tirar da saúde que você gasta com hospitais, você vai trazer para a prevenção. Você vai focar na saúde da família. Isso vai fazer com que tenham menos pessoas doentes e você gaste mais com a vida do que com a doença. Você vai trabalhar a capacitação dos professores, para que os alunos sejam melhor atendidos. Então, olhar para esse orçamento e realocar os recursos é um caminho que eu tenho certeza, quando eu colocar técnicos especializados, eles vão fazer do limão uma limonada. Esse é um caminho. O outro caminho, parceria público-privada, como esse trevo que foi feito pela Prefeitura, Unis, Porto Seco e o condomínio. Quer dizer que a iniciativa privada foi à frente e com o apoio da Prefeitura fizeram. Então isso vai se proliferar no meu governo. Eu quero muita parceria com o setor privado. E o terceiro canal vai ser uma agência de desenvolvimento que nós vamos criar, uma agência de busca de recursos que vai fazer projetos e vai caçar recursos onde eles estiverem, em universidades, em instituições do exterior. Então, esse departamento que vai estar locado numa secretaria, ele vai ter especificamente a função de fazer projetos e buscar recursos. Então, realocando o orçamento, mexendo naquilo que já está engessado, mudando os valores ali de lugar, fazendo parcerias público-privadas e tendo essa agência, eu tenho certeza que não há nenhuma necessidade de aumento de impostos. Candidato, dentro dessa mesma pergunta, a atual situação econômica do município, o senhor tem uma ideia de como possivelmente estaria de como vai estar a situação econômica do município em janeiro, ou então de como é que está hoje? O senhor está fazendo algum acompanhamento, alguma fiscalização, para pelo menos ter uma noção de como o senhor encontraria a prefeitura em janeiro? Tenho uma ideia, informações de que há um valor de reserva, que é um bom valor, mas que há um empréstimo, que é de 26 milhões para o asfaltamento de ruas, que quem vai pagar é o próximo prefeito. Toda a população está vendo as ruas principais asfaltadas, isso pouco tempo antes das eleições, mas quem vai pagar esse empréstimo é o próximo prefeito. De qualquer maneira, a informação que eu tenho é que ainda é uma situação salutar. Ok. Vamos então para a terceira pergunta. Candidato, Varginha possui fila de espera para vagas nas creches. Precisamos terminar a duplicação da BR-491, terminar a duplicação da Avenida do Contorno, sanear o hospital regional, estruturar o aeroporto de cargas e de passageiros de Varginha, entre outras obras que dependem dos governos estadual e federal. Como o senhor sugere efetivamente resolver esses problemas? Olha, já dei uma dica na pergunta anterior, mas eu acho que as parcerias também com os governos e também com o governo federal são fundamentais. Trabalhar com a Câmara de Vereadores em sintonia com a Câmara, né? Porque se a Câmara vai ser eleita pelo povo e o prefeito pelo povo, presume-se que deva haver ali uma convergência de ideias e de projetos. Então, nós vamos fazer a nova política. A nova política você coloca o projeto, explica o projeto e se os vereadores foram eleitos pela Câmara, pelo povo, eles vão perceber que os nossos projetos eles estão visando o bem da população. Trabalhar em conjunto com o governo do Estado. Eu recebi o governador Romeu Zema na Associação Comercial o ano passado, tenho com ele um bom relacionamento, depois fui convidado pelo Porto Seco para estar com ele num evento no Porto Seco, então
tenho certeza que, se eleito, eu terei com o governador um excelente relacionamento. Com o presidente Bolsonaro também, e eu acho que se um prefeito ele for conciliador, facilitador do diálogo, aglutinador, souber trabalhar com pessoas, que é o meu forte, que é o que eu gosto de fazer e sei fazer, eu acredito que ele não terá dificuldade em ir enfrentando cada um desses problemas que você citou e que tem que ser resolvidos. Eu vou me dedicar a isso. Ok. Candidato, vamos para a nossa quarta pergunta. Candidato, é esperado um aumento no orçamento para os próximos 4 anos, com o recebimento dos recursos bloqueados pelo governo de Minas, aumento de impostos como IPTU e ISS. Qual a sua proposta para usar tais recursos em investimentos que garantam o desenvolvimento local e não apenas na manutenção da máquina pública? Olha, Rodrigo, o nosso plano de governo ele é muito rico. Ele é muito rico. Né? Ele tem detalhes assim muito importantes que vão mudar a vida das pessoas, vão melhorar a vida das pessoas. Mas o nosso foco é na geração de emprego. Essa é a nossa bandeira. Nós resolvemos carregar essa bandeira, porque a gente acha que, a gente pensa que essa é a melhor, é o motor de desenvolvimento que a cidade precisa. Para isso é preciso trabalhar com os empresários. Eles é que geram emprego. E eu tenho prática em trabalhar com os empresários na associação comercial. O que se viu nesses últimos anos eram boas iniciativas que, quando precisavam da prefeitura, não tinham um aval, não tinham um apoio. Eu vou estar com os empresários diariamente, fomentando negócios, facilitando a vida do empresariado grande, médio e pequeno, para que eles possam gerar mais empregos e trazer mais desenvolvimento para a cidade. Uma dessas questões é a da ferrovia, que é até um projeto que o Porto Seco tem e que, se colocado em prática, né, se viabilizado, ele pode pulverizar o desenvolvimento, ele pode catalisar o desenvolvimento para a nossa terra e nós vamos dar todo o apoio a isso. Então, todas as boas iniciativas do setor privado nós vamos apoiar. Isso parece uma coisa simples, mas, por exemplo, nós na associação nós fazemos o Café com Tudo, que é um evento que reúne várias entidades, várias empresas, e quando a gente chega na prefeitura o apoio é muito pequeno. Né? O prefeito Antônio Silva até nos incentivava, nos elogiava, mas o apoio era pequeno. E é um evento que ele visa transformar o café no grande símbolo. O café é o nosso símbolo, mas você precisa amplificar isso. Você precisa trazer pessoas para conhecer as fazendas, movimentar o turismo, você precisa colocar na cabeça das crianças que existe uma riqueza que é o café em Varginha. Então, isso a associação fez com a ajuda de parceiros. E a prefeitura era muito tímida. Então, o que precisa? A prefeitura fomentar negócios, e para isso o prefeito ele não precisa ser o dono da verdade. Ele precisa ser um facilitador, um conciliador, um aglutinador, e ele liberar as amarras para o desenvolvimento. Isso é o que nós vamos fazer. Ok. Nossa quinta pergunta é a seguinte, candidato. Um dos grandes problemas das gestões públicas no Brasil é o aumento crescente de gastos do funcionalismo público. Em Varginha, a prefeitura gasta cada dia mais com a manutenção da máquina pública e menos com o cidadão. Qual a sua proposta para reduzir o gasto com o funcionalismo e aumentar os investimentos públicos? Se tiver alguma que você queira responder, você me diz. Tá? Olha, nós vamos ter com o servidor público um relacionamento que eu acho que o setor privado tem e deva ter. Eu não sei ainda as amarras da lei, mas eu quero incentivar muito o servidor público a ser produtivo. Eu escuto muito de prefeitos com quem eu convivi, aqui é uma dificuldade, as coisas não andam, você pensa que é fácil, só trabalha tantas horas e tal. E eu penso que tem muita coisa que é falta de liderança. Claro que eu não vou aqui ser ingênuo, né? Mas eu acredito que quando o servidor público ele tem uma liderança que o inspira, que ele vê que está fazendo algo realmente de valor para a cidade, ele se motiva. Então, nós vamos trabalhar com esses incentivos, que inclusive financeiros, dentro da legalidade, mas que ele seja produtivo. Quando eu falo em produtividade, eu não estou falando em aumento de
número. Eu estou falando que cada um vai fazer mais. Vai ganhar talvez um pouco mais dentro da reforma que nós vamos fazer, mas nós não precisamos de tantas pessoas. Então, com essa visão do setor privado, é que eu gostaria de ser o prefeito. Com incentivos, com um olhar assim, de que cada servidor público tem que fazer mais e ser beneficiado por esse mais que ele faz. Apesar da estabilidade, que é uma questão que prende um pouco, né? Dá uma tranquilidade, eu sou estável mesmo, então deixa rolar. Eu penso que existem mecanismos aí dentro do setor privado que possam ser trazidos para o público e eu vou trabalhar para como é que se diz, disseminar isso dentro da administração pública para que a gente seja mais eficiente. Ok. A sexta pergunta. Candidato, qual a sua proposta de atração de novos investimentos privados em Varginha? E o que a Prefeitura de Varginha poderia melhorar, facilitar a vida dos empreendedores locais para gerar mais emprego e renda na cidade, caso o senhor seja eleito? Nossa, isso é uma coisa... O prefeito ele tem que estar mais aberto aos empreendedores. O prefeito ele tem que ouvir mais. Você tem algum exemplo de projeto que você queira implementar nesse sentido? Eu acabei de falar por exemplo, que é o Café com Tudo, que pode se transformar numa grande festa, que pode atrair pessoas para a cidade, né? Acabei de falar com o Diego Gazola, da Virada Varginha, é outro grande evento. Varginha pode ter grandes eventos, sim. Varginha hoje já não tem carnaval, Varginha não tem Feira da Paz. Às vezes há um problema, o carnaval está destruindo os jardins da praça. Varginha não tem um centro de eventos, por exemplo. Não tem um centro de eventos, né? A Feira da Paz teve lá um acidente, uma facada. Quer dizer, que são coisas que acontecem que você tem que corrigir, estudar, corrigir e seguir em frente. O Festival de Barretos está aí, tem a Festa da Uva, a Festa da Laranja. Nós podemos ter uma festa grandiosa, mas nós podemos também ter atração de investimentos de todos os setores. Eu acho que o ponto-chave é estar aberto a ouvir, a ponderar e a facilitar a vida do empresário para que ele coloque a sua mente brilhante, porque nós temos muitas mentes brilhantes em Varginha, à disposição para gerar negócios e emprego. Um prefeito ele não precisa ficar o tempo todo pensando em como gerar emprego. O próprio empresário ele vai gerar. Em um seminário, há um tempo atrás, eu encontrei com um ex-secretário da indústria e o seminário falava sobre cidades inteligentes. E eu falei com ele, nossa, mas quanta ideia bacana para a nossa terra. Ele falou assim para mim, você sabe quantos funcionários eu tenho? Eu falei, quantos? 1. Ele falou em tom de reclamação. Eu falei, não é possível, você é secretário de indústria, você tem um funcionário. Então, se você quer trazer indústrias, se você quer manter indústrias, se você quer se relacionar bem com indústrias, porque você não é só trazer, você tem que se relacionar, você tem que estar ali sabendo se a indústria está funcionando bem, se quer expandir, você tem que ter um projeto de desenvolvimento para as indústrias. Você tem um funcionário na Secretaria de Indústria, então fica complicado. Eu acredito que no nosso plano de governo nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Nós temos um projeto de fazer um Conselho de Desenvolvimento Econômico que é suprapartidário, que vai pensar a cidade para 30 anos e o foco disso tudo, geração de mais empregos. Essa é a nossa bandeira. Para gerar mais empregos, você tem que trazer o empresariado para fomentar negócios e deixar que eles, com as ideias e com a genialidade deles, possam fazer isso. E o prefeito, ele articula, ele facilita, ele concilia. Ele não é um prefeito estrela. Ele sabe que a riqueza de um povo é o próprio povo. Ok. Candidato, vamos para a nossa 7ª pergunta. Candidato, o senhor não tem experiência política, nem de gestão pública. Como pretende superar isso? E como pretende conseguir maioria de apoio na Câmara de Vereadores para administrar, tendo em vista que o seu partido dificilmente conseguiria eleger um número significativo de vereadores? Olha, a experiência eu tenho. Eu tenho experiência como auditor interno, como gerente de compras de uma grande varejista, como presidente da associação comercial de uma cidade de 130 mil habitantes, onde eu lido com todos os grandes empresários, médios e pequenos da cidade. Então, a experiência administrativa eu tenho. Eu não tenho a vivência política.
mas isso se adquire somente depois que você passa a ser político. Então, experiência não vai me faltar, tanto que nós fizemos da associação comercial um vetor de desenvolvimento. Hoje nós temos mais de 20 programas que não existiam. Se você me perguntar, mas por que você diz que a CIV é isso? Porque antes da nossa entrada, dessa diretoria que eu comando, não tinha vários programas que hoje tem que fomentam o comércio. E isso nós vamos fazer na prefeitura também, né? Então, a experiência eu tenho, só não tenho a questão política. Eu penso que na questão Você acha que isso vai fazer falta? Não vai fazer falta nenhuma, vai ser até bom, porque eu entro sem vícios. Eu não tenho vícios políticos, eu não devo favores a ninguém, eu não sou ligado a grupos políticos, eu não tenho tomar lá da cá, eu entro na prefeitura de uma forma que ninguém pode me constranger, né? O que mais atrapalha a política de Varginha hoje são esses acordos que existem, né? A prefeitura não pode ser uma ação entre amigos. A prefeitura de Varginha é muito mais do que isso. Então, eu acho que isso é um fator positivo, na verdade. Na questão da Câmara de Vereadores, que você mencionou, Rodrigo, a gente não tem que pensar que vai ser difícil. Porque, como eu te disse, se a Câmara é eleita pelo povo e o prefeito é eleito pelo povo, as duas instituições têm credibilidade para sentar e analisar os projetos e tocar em frente. Então, a Câmara ela não pode, eu não sou do partido do prefeito, eu vou dizer não para tudo. As pessoas estão observando, você acabou de ser eleito, né? E além disso, a minha postura conciliadora e agregadora, eu tenho certeza que vai fazer com que essa Câmara ela se agregue à prefeitura e seja uma Câmara independente, fiscalizadora, mas também que busque o desenvolvimento da cidade. Pode ter certeza que eu confio em mim em relação a isso. Pois não? Nesse sentido também, eu gostaria de deixar uma contribuição, porque nós presenciamos hoje e sentimos que o futuro exige do político, aquele que se oferece à população, como alguém que vá lutar, trabalhar para a população, que ele esteja ao lado do povo. Estando ao lado do povo, ele não pode estar contra o prefeito, porque ambos, essa Câmara e o chefe do Poder Executivo, têm de ter esse olhar para o povo. Então, imagino que a população escolha os seus eleitores, escolha o prefeito. O que ela espera deles? Espera que eles façam o que ela deseja, o que ela espera, em todas as áreas. E esse político que é moderno, nós estamos no século XXI, nós não podemos estar com práticas de séculos passados, em que alguém olhando para o próprio umbigo, para interesses político-partidários, possa dizer não ao prefeito, que vai dizer não à população. Então nós entendemos que o político que vai ser eleito hoje, de acordo com a consciência do cidadão que vai às urnas, é escolher a pessoa que vai fazer o certo, independentemente das suas ideologias, das suas preferências pessoais. Então o PSDB, tendo ou não um número significativo na Câmara Municipal, espera que todos que lá estiverem façam o que deve ser feito. E o que deve ser feito é o certo, é o que se deseja. Já está passando da hora de a gente ficar com o olho no umbigo. Dentro dessa mesma pergunta, candidatos, no passado, nós já tivemos experiências do passado de prefeitos, o executivo com boas intenções e o legislativo também com boas intenções não se entenderem e muitos bons projetos não saírem do papel. O senhor não acredita nesse tipo de falha do passado voltar a acontecer no futuro? Não acredito pelo poder de conciliação que tanto eu tenho como o meu vice tem. Nós somos pessoas que gostamos muito do diálogo, somos muito agregadoras, somos de ir até as pessoas e conversar. Se precisar, nós vamos até a Câmara, vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar. O gabinete do prefeito estará sempre aberto para os vereadores, de modo que se faça a coisa certa. Se faça a coisa certa para que a cidade ganhe. Eu acredito nessa nossa capacidade de ser agregador e conciliador. Okay. Vamos para a 8ª pergunta. Candidato, no setor produtivo existem maus exemplos. Grande parte da dívida ativa do município
e outros créditos a receber pela prefeitura são junto a empresas que não pagam impostos, que prejudicam o mercado, que exploram seus funcionários, que poluem o meio ambiente, infelizmente. Como o senhor pretende separar o bom do mau empresário e recuperar esses créditos devidos aos cofres públicos municipais? Eu pretendo ser justo. É uma característica que sempre que eu participo de alguns grupos me é atribuída é a questão da justiça, o que me deixa muito feliz. E eu pretendo ser justo. O mau empresário que não estiver cumprindo com as suas obrigações, ele tem que sofrer os rigores da lei, né? Agora, eu penso que os empresários, eles passam por momentos muito difíceis. Desde 2015, o empresariado sofre com a crise brasileira. Em Varginha não foi diferente. Eu conheço vários empresários que têm várias lojas e eles sentiram o baque de 2015 para frente. Foi muito forte. Muitos fechando lojas, muitos demitindo e muitos falindo. Depois, com a pandemia, foi outro baque muito grande. Então nós temos uma classe empreendedora, e eu convivo com ela, muito resiliente, muito criativa, muito guerreira para sobressair com esse monte de crise que vive. Então eu, como prefeito, e ainda mais sendo empreendedor, eu vou ter um olhar humano para essa classe. Pode ter certeza que eu não vou ser um legalista, eu vou ter um olhar humano. Eu não deixando de cumprir aquilo que a prefeitura tem que cumprir, porque o dinheiro é do povo, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, então tem que haver ali toda a correção. Eu vou ter um olhar humano para a situação de cada um, porque eu acho que o empreendedor, ele faz a economia se movimentar. Ele, do nada, ele gera um negócio, gera emprego, traz renda para o município. Então essa criatividade, ela vai ser a cada dia fomentada. E o olhar humano, nós vamos ter, tanto que a nossa chapa, ela quer renovar as práticas políticas, ela quer trazer inovação e ela quer ter esse olhar humano, não só para o empreendedor, é lá para o morador do bairro Porsete, Nova Varginha, para o morador do Damasco, enfim, para os jornais, para a imprensa. Nós vamos ter um olhar humano e um olhar conciliador para a gente tentar resolver os problemas de forma conjunta. Mas ainda assim, candidato, a nossa legislação é muito morosa, né? E o poder público tem já, dentro do seu DNA, vamos dizer assim, essa morosidade, a infinidade de recursos e tal. Então, um mau empresário, aquele que não se comporta bem, muitas das vezes ele se mistura no meio daquele empresário que está passando uma situação difícil, que realmente merece o crédito, a atenção, né, do poder público. Como separar o joio do trigo? Você tem que ter uma equipe especializada nisso, né? Eu acredito que você tem que ter uma equipe especializada nisso. O setor de dívida ativa, ele tem que ter pessoas capacitadas para pensar e fazer essa distinção, separar o joio do trigo. Eu acho, Rodrigo, eu penso que em tudo na prefeitura nós temos que ter especialistas. Eu, como prefeito, eu não vou entender detalhadamente de tudo, mas eu vou ter secretários que entendem de tudo. Secretários que vão ter a minha confiança e que vão ser competentes. Se tiver só a confiança, secretário incompetente não dá. Se tiver a competência, mas não for de confiança, também não dá. Então o critério não é ser amigo do prefeito, é ter confiança e competência. E ser especialista naquilo que ele faz. Dentro do meu partido eu já tenho vários especialistas. Mas com certeza, para governar Varginha, nós vamos ter que buscar mais pessoas jovens ou pessoas mais velhas que já deram a sua contribuição e queiram ingressar no secretariado, mas especialistas naqueles assuntos e que cheguem para o prefeito e passem para ele uma segurança daquilo que eles estão analisando. E aí o prefeito toma as decisões, né? Essa parte árdua é do prefeito, de tomar as decisões. Então, com certeza nós teremos nessa área um especialista que vai saber me dizer o que é o joio e o que é o trigo. Ok. Vamos para a nossa penúltima pergunta, candidato. Candidato, o senhor vem da iniciativa privada, onde existem bem menos amarras e burocracias para contratar, para despedir, para comprar e para vender.
como o senhor pretende implantar no poder público critérios como meritocracia, rapidez nas ações, a valorização do servidor eficiente e tantos outros, até que o senhor já deu exemplo aí. Como que o senhor vai conseguir implantar isso no poder público? Porque a gente sabe que é moroso, é cheio de amarras, precisa de respeitar diversas leis que não existem na iniciativa privada para o gestor da iniciativa privada. Certo. Eu sei exatamente que é assim mesmo. Não é a mesma coisa de uma iniciativa privada. É difícil. Uma vez eu ouvi uma entrevista do ex-governador Antônio Anastasia falando sobre a burocracia do Estado. Foi uma entrevista fantástica no Roda Viva. E ele disse que foram criadas tantas leis para controlar que hoje essas leis emperram a tomada de decisões e a agilidade. E eu vejo que o gestor ele tem hoje uma série de entraves ali em que nós vamos também ser submetidos. Eu tenho consciência disso. Mas eu acredito que mesmo assim, com esse espírito empreendedor, né, e convivendo com empreendedores como eu convivo, que vencem desafios todos os dias e que dão um jeito de fazer as coisas acontecerem, eu também farei isso na prefeitura. Ainda mais que eu tenho ao meu lado alguém que eu considero muito empreendedor, né, que é um profundo conhecedor de educação, que vai fazer da educação de Varginha uma referência, pode ter certeza pelo que eu conheço dele, uma pessoa conciliadora, parceira, e tenho dentro do partido já especialistas que me alegram muito de estar comigo. Então já vou ter pessoas-chave ali dentro da prefeitura que tem um pensamento também agregador, conciliador. E nós vamos buscar, Rodrigo, na iniciativa privada, onde quer que sejam, as melhores cabeças para que a gente faça com que Varginha destrave o desenvolvimento. Varginha se desenvolva, gere emprego, gere renda e aí nós vamos atacar todos os problemas. Trabalhar a saúde básica, né, preventiva, trabalhar a educação básica, colocar as crianças nas creches. Hoje tem 750 crianças na fila das creches. Criar uma secretaria de integração e tecnologia para integrar as secretarias da prefeitura, para que a cidade seja tecnológica, inteligente. As pessoas têm que sair de casa e saber, eu vou parar o carro no estacionamento. Não, eu já sei qual estacionamento tem vaga. As câmeras, podemos fazer parcerias com os IPs das casas para que a polícia possa monitorar toda a cidade. Então, é uma decisão, olha, nós queremos uma cidade tecnológica. Para isso, vai ter um secretário que vai buscar essas metas. Nós vamos tomar as decisões e ele vai buscar essas metas. Então tem a questão da integração, da tecnologia, da saúde e da educação, já falei. Nós vamos fazer o Comitê de Gestão Integrada da Segurança Pública. Né? O delegado Celso é nosso parceiro. Nós temos um especialista também na área de turismo, na área de meio ambiente, que é o Gustavo, que nos assessora. Nós temos uma equipe muito boa, muitos médicos fazem parte do partido e uma equipe de apoio muito boa. Então eu acredito que liderando essa equipe e outros que se achegarão a nós, eu com meu espírito empreendedor vou conseguir fazer isso que você disse, vencer essas amarras do poder público, porque existem muitos casos exitosos no Brasil. Não adianta a gente ficar reclamando, é assim mesmo, é uma burocracia. Não. Existem casos exitosos, vamos atrás deles. Mas você está dizendo que você não tem uma fórmula pronta agora, mas com resiliência e criatividade a cada desafio. Fórmula pronta não tem. O que eu tenho de uma fórmula já na cabeça é que um Conselho de Desenvolvimento Econômico, suprapartidário, pegando as pessoas referências da cidade, de todos os segmentos, os grandes cérebros de todos os segmentos, não só de alguns, para criar um plano de desenvolvimento para Varginha para 30 anos, pode dar um direcionamento para a cidade. A partir daí, o prefeito e sua equipe, eles são executivos e que vão fazer acontecer. Vai vir outro prefeito, vai seguir aquele plano, vai vir outro prefeito, vai seguir. Varginha vai ter uma direção. Após esse plano ser feito, é que a gente vai enxergar, né? Mas para tudo na iniciativa privada a gente tem uma solução que a gente adota. São práticas exitosas que têm que ser transferidas para o poder público também. É possível. Ok, só queria dar uma opinião. Eu como professor e
alguém que pensa a sociedade a partir da educação, quando a gente percebe que o sistema legislativo é tão burocrático, né? As leis são tão difíceis de serem cumpridas, eu imagino que o processo para que nós possamos alcançar uma evolução até na questão da elaboração de leis que sejam mais condizentes com a realidade, passe pela educação. Tornar-se cidadão, estar lá na escola, um cidadão que tem um olhar para esse cenário nacional, cenário estadual, cenário regional, e se apresentar como alguém que vai também participar. Quando nós tivermos essa composição de ideias conscientes para que o país possa desenvolver com base no olhar da coletividade, eu creio que até as leis, elas serão muito mais humanizadas, elas serão muito mais praticáveis do ponto de vista político, econômico, social, etc. E tal. Então, eu sou desse ponto. Eu acho que o Anderson tem total razão ao dizer que a gente precisa ter esse olhar, de ter as pessoas que vão estar conosco nessa caminhada, mas a educação não pode parar. Ela precisa olhar na formação desse cidadão, que também, ao chegar na idade própria, ele já vai ter essa proposta. Por enquanto, nós ainda estamos nessa coisa. São reformas e reformas e reformas que não reformam para o desenvolvimento, né? A cada ano você percebe, precisamos fazer uma reforma. Mas como é que essa reforma se dá? Nós percebemos que o processo é muito lento, o processo é muito arcaico, e às vezes as pessoas não têm nem noção do que é importante. Por isso eu acredito que na educação a gente começa, dentro de um processo lento, porém contínuo, chegarmos um dia numa sociedade em que tudo funcione, tudo sim talvez seja uma utopia, mas que funcione no ponto de satisfazer as necessidades básicas. E talvez necessidades assim comuns como de ter um prato de comida, de ter acesso àquilo que é básico. Eu creio que a gente possa fazer isso com a educação também. Ok. Bem, candidatos, vamos à nossa última pergunta. Candidato, Varginha é uma das principais cidades de Minas. Possui centenas de chefias e cargos estratégicos na gestão, a maioria deles de livre nomeação. O PSDB possui quadros qualificados para ocupar todos esses postos? Onde vai encontrar bons gestores para seu secretariado com a remuneração disponível atualmente, considerada baixa pelo mercado? Bom, essa pergunta me foi feita por um grande empresário da cidade, alguns dias atrás, e eu vou responder para você como eu disse para ele. O PSDB tem ótimos quadros, não todos, de forma alguma tem todos. Temos ótimos quadros, mas não todos. E nós vamos buscar onde eles estiverem. Como? Jovens brilhantes que olhem para esse salário do secretário e falem: é um bom degrau para que depois eu alce a outros voos. Então, tem jovens, nem que seja saídos de faculdade, mas jovens já formados também, que são brilhantes, nossa cidade é riquíssima nisso, que vão olhar e vão falar: olha, eu vou para esse degrau, não vou parar aqui não, depois eu vou dizer que eu fui secretário da Prefeitura de Varginha e vou para um outro degrau, então eu vou encontrar esses jovens. E pessoas mais velhas, mais experientes, que já deram a sua contribuição, que já tem o seu nome marcado na cidade, mas que, vendo esse governo, com esses propósitos, com essa equipe, vai se prontificar e falar: eu gostaria de ajudar, contem comigo. O salário para mim não importa, 4, 5 mil reais não importa, eu quero ajudar, e nós vamos buscar esses cérebros também. Então vai ser uma equipe mesclada, homens e mulheres, mais velhos, mais jovens, que, sob a liderança do prefeito, com o apoio de um vice-prefeito altamente capacitado, uma equipe que vai trabalhar em sintonia, integrada, com reuniões semanais, com metas, em busca daquilo que Varginha precisa, melhoria da qualidade de vida do seu povo. Quando eu falo a melhoria da qualidade de vida, é o quê? É o buraco tapado, o cara não cai dentro do buraco e tem que consertar o carro. É o mato capinado, o cara poder caminhar. Eu ouvi esses dias de um morador: eu quero caminhar na calçada com a minha filha, esse terreno da prefeitura está sem capinar. É o médico no posto de saúde, a reclamação maior que eu tenho tido nas minhas visitas junto com o meu amigo Guilherme aos bairros. Não tem médico. Fiz o exame, tem 3 meses, até agora não tem ninguém para analisar. Então a dificuldade de marcar consulta, a dificuldade de encontrar médico e a dificuldade de ter um exame analisado.
é o aluno que, em plena pandemia, ainda não tem estruturado a sua forma de estudar, né? A gente vê que alguns investimentos são feitos em educação que poderiam ter sido feitos para que os alunos pudessem já estar estudando de uma maneira mais direcionada. Então, é essa qualidade de vida. Tudo isso se alcança com a geração de empregos, em primeiro lugar, que traz dignidade para a pessoa. Ela tem um emprego, ela consome, ela chega em casa feliz, ela pode dar um pouco de bem-estar para os seus filhos, ela faz a economia se movimentar, e a gente quer também que cada bairro, ou a cada 3 bairros, 300 metros, tenha uma boa escola, tenha um bom posto de saúde que funcione e uma quadra poliesportiva, uma praça onde a pessoa tenha lazer, que ela possa ali ter os seus momentos de tranquilidade, de lazer. Então ela vai para ali com a sua família, né, uma praça iluminada, uma praça vigiada, uma praça bem cuidada. É isso que nós queremos, o bem-estar da população, e o nosso foco é na geração de empregos. Também eu sou talvez mais utópico, né, dessas situações, mas vejo que no nosso partido, inclusive candidatos a vereador, que tem uma visão mais ou menos parecida com o que eu tenho de realidade. Nós temos um mundo que ele está sendo extremamente destruído pela ação do consumo. Essa ação é totalmente sem olhar para o futuro. Então nós encontramos no nosso partido pessoas que consideram, mesmo esse salário sendo baixo, um salário ideal para se trabalhar em tempo integral. Nós temos pessoas altamente capacitadas que se oferecem para a cidade para dar a sua contribuição, independentemente do valor. Isso é uma coisa assim, muito nobre, muito difícil de se encontrar, mas existem no nosso meio. Então, olhando para esse cenário de tanta dificuldade, um salário baixo para um secretariado, para resolver problemas tão sérios, quando você encontra aí um jovem dizendo: eu quero fazer isso pela minha cidade, eu olho para essa cidade com uma visão de que nós vamos mudar a nossa postura sobre esse planeta, valorizando tudo aquilo que realmente é importante, e muita coisa que é importante é gratuita, como o ar, por exemplo, como a luz solar, etc. e tal. Então, se nós tivermos essas pessoas também conosco, trabalhando, aplicando a sua inteligência, aplicando a sua sensibilidade para com o meio ambiente, para com as pessoas, eu acredito que a gente começa, ainda que de forma bem lenta, a mudar esse cenário. Eu acredito que sim. Porque nós estamos numa pandemia que talvez seja necessário que a gente mude mesmo a postura de vida, que mude hábitos, e mude hábitos para sempre, porque eu acho que o mundo necessita dessa mudança para que a gente possa ter a raça humana ainda por aqui por muitos e muitos milênios. Candidatos, dentro dessa mesma pergunta, vocês alegam aí que o PSDB já tem quadros técnicos para poder colaborar com o partido, né? E também disponíveis até para poder atuar numa eventual gestão do PSDB. Uhum. Mas ainda assim, mesmo com a existência de bons quadros e com a existência de boa vontade, o senhor não conseguiu preencher, por exemplo, o seu quadro de candidatos a vereador. Você está lançando 13 candidatos. Os seus aliados no PSDB não poderiam já começar a contribuir, por exemplo, sendo candidatos para já levar os ideais do programa partidário do senhor, por exemplo? O que aconteceu? Rodrigo, tua pergunta é bem bacana, bem interessante, mas na questão dos candidatos a vereador, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Toda essa movimentação que houve esse ano foi uma instabilidade muito grande. Nós tínhamos até mais candidatos propensos a ser candidatos a vereador. E nas últimas semanas houve desistências, né? Um com um problema aqui, outro com um problema ali. A crise financeira afetou várias pessoas, então nós não conseguimos preencher as nossas vagas. E você há de convir comigo que a política não é realmente uma vocação para todos, né? Eu estou sendo bastante corajoso, o Guilherme, meu amigo, também, e nem sempre a gente consegue pessoas disponíveis para isso. Então eu penso que melhor do que número é qualidade. Os 14 que são candidatos têm muita qualidade.
E eu acho que Varginha tem aí, dentre os 14, excelentes opções para serem vereadores em Varginha. Pessoas altamente capacitadas, idôneas, especialistas em suas áreas. Eu fico mais feliz com a qualidade do nosso grupo de vereadores do que se eu tivesse 23, que é o limite, que não fosse de qualidade. Ok. Bem, agradeço aos candidatos, Anderson, professor Guilherme. Nós vamos passar agora para a etapa final da nossa entrevista com 1 minuto de palavras finais ao professor Guilherme e em seguida ao Anderson. Ok. Professor. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, estar aqui com você, apresentar um pouco das nossas propostas, mostrar também a minha satisfação de estar ao lado do Anderson, pessoa que eu conheci no partido, conheci a história, sei como que é a luta dele, a sua competência, o seu olhar sensível, humano para com a nossa sociedade. É uma pessoa que tem uma paixão muito grande pela cidade e quer contribuir de alguma forma, sendo, no caso, prefeito, para mostrar para a cidade que é possível fazer mais e fazer melhor. Eu sou um professor da rede básica, da rede pública, da educação básica, sou aposentado da rede estadual e estou na prefeitura já há mais de 20 anos também. A minha contribuição também, como é o primeiro cargo público que eu vou participar, é de dar uma contribuição para essa cidade que me acolheu. Há 32 anos eu moro nessa cidade. Cheguei aqui, meus filhos foram criados aqui, todos estudaram, todos se estabilizaram na vida. Então eu quero deixar para essa cidade um pouco de tudo aquilo que ela fez por mim. E como que eu posso contribuir? Levando esse meu lado, que eu creio que é um lado bem humano, de olhar para as pessoas, de gostar das pessoas, de gostar de todas as pessoas, mas ter um foco muito nas pessoas mais necessitadas. Quem conviveu comigo nas escolas, eu fui vice-diretor de escola por quase 7 anos, sabe qual que é o meu olhar. Olhar para a educação, olhar para a formação, olhar para que aquelas pessoas que estão esquecidas, invisíveis em algum canto, a gente possa alcançar. Eu creio que esse grupo do qual eu pertenço, com o Anderson na liderança, nós vamos fazer por Varginha aquilo que ela realmente merece. E o povo de Varginha merece o melhor. Muito obrigado. Anderson? Eu fico muito contente de ouvir o professor, porque quando ele foi escolhido para ser o meu companheiro de chapa, eu fiquei muito feliz. Nós temos uma sintonia muito fina. Eu acho que é muito importante nesse cargo que nós estamos pleiteando, né? Ter essa sintonia. Nós temos um diálogo fácil, eu gosto muito desse lado humano dele e eu estou muito contente de estar nessa condição de candidato a prefeito, tendo o professor Guilherme ao meu lado. Eu queria deixar aqui uma mensagem de agradecimento a você, foi um prazer te conhecer, já tinha lido sua coluna, admiro muito o jornal Gazeta de Varginha, o Márcio, Varginha Online, que já é parceiro há um bom tempo, e eu quero dizer que se o eleitor me der a condição de ser o seu prefeito, pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor, assim como o professor Guilherme fará o seu melhor para atender Varginha, para gerar mais empregos, tendo como base de tudo isso a educação. A nossa combinação é emprego e educação. Emprego dá dignidade, o trabalho dá dignidade, a pessoa consome, ela tem a sua vida, mas a educação é que liberta. Esse é o símbolo da nossa candidatura e nós vamos trabalhar firmes para fazer uma gestão decente, correta. Eu não tenho vínculo político com grupos econômicos, nem com grupos políticos que dominam a cidade, não tenho amarras, represento junto com o professor a renovação e quero trabalhar com todos, não só com os empresários, com todas as pessoas em busca do desenvolvimento da nossa terra. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também aos nossos leitores da coluna Fatos e Versões do Jornal Gazeta de Varginha e também aos internautas do Varginha Online. Muito obrigado e até a próxima entrevista.